Quando o justo se engrandece, o povo se alegra. Mas quando o ímpio domina, o que acontece? O povo sorri da vida, né? Não tem crise, não tem 14 milhões de desempregados, né? É uma maravilha. Não tem assaltante. Você vai para sua casa 2 da manhã, você não tem medo porque não tem bandido. É assim? É não, meu irmão. Quando o ímpio, ele domina, o povo suspira isso, o povo geme. A igreja está nesse contexto como pessoa, indivíduo, está sim. As nossas escolhas erradas trazem consequências terríveis. Infelizmente o Brasil entrou na rota da maldição mesmo. Irmãos, quem se levanta contra Israel, quem é contra Israel, a maldição de Deus está sobre ele. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei. Deus falando para Israel. E engrandecerei o teu nome. Olha, tu serás uma bênção. E abençoarei os que te, e amaldiçoarei os que te amaldiçoar. Está na Bíblia, irmãos. A gente olha por quê? Porque está aqui, queridos. Nós não levantamos bandeira para A ou B, mas a esquerda sempre foi anticristã. O socialismo é uma pequena face da palavra comunismo. Inventaram essa palavra para camuflar a outra. É comunismo mesmo. Todo comunista, ele odeia Israel. Ele quer que Israel se exploda. O que foi que o Brasil fez? Cortou as relações com Israel. Ah, pastor, o problema é político? Sim, mas primeiramente é espiritual. O problema é espiritual. E Deus disse, ó, Israel, é para tu estar por cabeça. Olha a igreja por cima. A igreja de Cristo é a maior arma dos céus para a terra. A igreja de Cristo não se vende. A igreja de Cristo é para ir nas portas do inferno, arrebentar com elas e trazer os perdidos para Cristo. Mas o que aconteceu com a igreja? A igreja se aliou, se apegou, deu as mãos a essas pessoas. E Deus estava dizendo, quando tu entrares, cuidado, para não levantar pessoas estranhas, que não comunguem a tua fé. Como é que nós pregamos a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, falando de Israel, e eu levanto alguém que odeia Israel? Paradoxo. Nós temos que escolher. Eu sou defensor da palavra, defensor da verdade, amo Israel ou não? Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles prosperarão aqueles. Como é que você quer que o Brasil prospere se você elegeu comunistas? Pessoas que são contra Israel. Deus diz para o Brasil, Brasil, estou fora. Eu amo a minha igreja que está no Brasil, mas o Brasil será castigado. Estude. Quem aqui gosta de estudar índices, proporções numéricas? Estude o Brasil de 2002 para o dia de hoje.
crimes, bandidagens, drogas, assassinatos, os maiores roubos da história desse país aconteceram nesse período. Eu te pergunto, é bênção ou maldição? É bênção ou maldição? É espiritual. Diz para o teu irmão, é espiritual. Quem é contra Israel é contra Deus. Quem é contra Israel é contra a igreja. Quem é contra Israel é contra o que eu creio. Aqueles que amam irão prosperar. Aqueles que amam Israel serão abençoados por Deus. Glorificado seja o Senhor essa noite. Cadê aqueles que amam? Irmão, a igreja não se vende. Quem é Daniel? Representa a igreja. Nabucodonosor está corrupto. Eu não me vendo. Eu sou a igreja. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o sal da terra. Como é que o corrupto Nabucodonosor está lá? Com seus manjares, com seus enganos, com as suas ideias anticristãs. E eu vou compactuar da mesma ideia dele. Comer na mesma mesa dele. Diz para o teu irmão, nós somos crentes. Mas crentes de verdade. A Bíblia manda a gente orar pelas autoridades, para que a gente tenha paz e sossegos, porque Deus as constituiu. E quando esta autoridade for contra a família, eu tenho que obedecer? Quando esta autoridade for a favor de casamento gay, eu tenho que obedecer? Quando eles querem aprovar a cartilha gay para jogar nas escolas, eu tenho que obedecer? Uma professora essa semana foi expulsa de um colégio, porque a diretora, escute isso, queria que forçá-la a ela ensinar às crianças essa cartilha. E ela disse, eu não vou, eu me conheço. O que a diretora fez? Expulsou da escola. Isso lá em São Paulo, no interior em São Bernardo. Não é crítico? Irmão, quem é igreja perde o emprego, mas não come da mesma merda deles, não participa do mesmo pecado deles. Tem que ser igual João Batista. Eu perco a cabeça, mas a minha voz pregará a verdade. Glória seja dada ao Senhor essa noite. Irmão Daniel, meu compromisso é com Deus. Daniel ia para o seu quartozinho, tinha a janelazinha para Jerusalém, ó, e os joelhos, ia orar e falar com Deus. Todos os dias, a lei do país era, não pode orar ao seu Deus. Mas Daniel tinha um compromisso com o Deus dos céus. Quem é de Deus não se vende. Quem é de Deus não se entrega. Quem é de Deus é luz do mundo, é sal da terra. Nós somos a diferença. Glórias sejam dadas ao Senhor essa noite. Glorifique o Senhor. Mas vai colocar na cova dos leões. Coloca, meu filho, porque eu sirvo a Deus. Eu sirvo a Deus e eu não aceito. Eu posso orar, mas obedecer às leis que são contra o meu Deus? Antes dele eu tenho um Deus que manda e que governa. É meu dever orar como cristão, mas obedecer não. Irmãos, orar, temos que orar pelas autoridades todos os dias. Mas no dia que eles criarem leis contra a tua Bíblia, contra o que você crê, contra a tua fé que você professa, caia fora. Nós não temos que obedecer a nenhuma ideologia. Nós já temos a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Glórias sejam dadas ao Senhor. Bem-aventurado seria o Brasil se Deus fosse o seu Senhor. Quem é a padroeira do Brasil?
Aparecida. Tu quer que o Brasil seja abençoado? A igreja não tem ídolos. Eu vou pegar pesado aqui agora. Os homens políticos se tornaram ídolos também. Irmão, nós somos a igreja. É seu dever escolher e fazer as melhores escolhas. Mas deixa eu te dar um conselho santo. Seja apaixonado somente por Jesus. Vibra somente com Jesus. Porque além de ser o teu Salvador, Ele vai te levar para morar no céu de glória, onde o pecado, a corrupção não entra, não chega. O problema do Brasil é porque colocou a padroeira como a deusa dessa nação. Esculhambou tudo. Colocou homens, times de futebol como seus ídolos. A igreja não tem ídolos. A igreja não tem padroeira. Não tem para ninguém. A igreja tem Cristo. A igreja tem Cristo. Cristo é o nosso Senhor. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas aplauda bem forte o nome de Jesus. Vai escolher, faça uma boa escolha. Procure alguém que ame a Deus, que tenha as tuas ideias. Mas cuidado para não idolatrar ninguém. Eu disse quinta-feira, vou dizer de novo: somos livres. Conhecereis a verdade. Somos livres. E conhecereis a verdade. A verdade liberta. Somos livres. Você pode respeitar, apreciar alguém, mas não idolatre. Tem um monte de gente idolatrando Lula e PT, a esquerda. Você mostra a verdade, meu filho. Fica assim, não, maldição é contra a família, contra a igreja. É a idolatria. Irmãos, a idolatria de ídolos cega. Essa também cega. A de time de futebol também cega. Cega, tem gente. Graças a Deus aqui é menos. Mas quantas pessoas em Fortaleza deixam de ir para o culto quando o Ceará e Fortaleza vão jogar? É uma troca. É idolatria, meu irmão. Bem-aventurada cuja nação onde Deus é o Senhor. Eu só tenho um Deus, e Ele é Rei, Senhor de todos nós. Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida. Ninguém que milita, ninguém que foi chamado para ser pastor e cuidar, sofrer por Cristo, se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Paulo está dizendo: se você foi chamado para ser pastor, já era. Vai morrer sendo pastor. Se Deus te chamou para ser um presbítero, vai morrer sendo um presbítero. Se Deus te chamou para ser evangelista, vai evangelizar, meu filho. Teu trabalho é pregar o evangelho, ganhar as almas. Qual é a resposta de Paulo? Ou tu é uma coisa ou outra. Se tu quer ser político, apaga o teu título de pastor, porque tu não é pastor. Pastor é quem prega o evangelho e cuida de ovelhas. Quem é pastor não pode ser político. Quem é pastor não pode ser político.
Deus o chamou para a obra. Deus chamou para pregar o evangelho, cuidar da igreja. Se Deus quer levantar o irmão, levar para Brasília, Deus vai levantar, mas papel de pastor não é. Tem muita gente aí com nome de pastor, pastor fulano de tal, candidato a deputado federal. Lá é pastor, meu irmão. Pastor é quem está comigo, contigo, sofrendo, pregando o evangelho, ensinando a palavra. Glórias sejam dadas ao Senhor essa noite. Quem foi alistado não pode se envolver com os embaraços dessa vida. Como é que o camarada quer ser pastor e deputado, meu irmão? Passa 20 dias em Brasília e 5 na igreja. Ele pode ser dono até da igreja, mas pastor não. Ele pode até comer o dízimo da igreja, mas pastor não. Irmão, vamos separar. Pastor é pastor. Desculpe. Ah, mas na Canaã não é pastor, é irmão Odécio. Pastor sou eu, que estou na obra pregando. Os outros que estão pregando, esses são pastores. A gente tem que separar, irmão. Pastor é pastor, político é político. Timóteo, tu é o quê? Timóteo, eu sou pastor, Timóteo. Paulo é pastor, Timóteo, pastor. Então não se envolva. Cuide da igreja, cuide do ministério sacerdotal, de doutrinar a igreja, de ensinar a igreja, de estar evangelizando, de estar pregando o evangelho de Cristo. Não dá para unir, irmão, não dá para unir. Me desculpem, eu sei que nessa cidade tem pastores daqui que são candidatos. Tira o título, porque você não é pastor. Tem um apóstolo em Fortaleza que diz que é candidato. Tira o título, ou uma coisa ou outra. Irmãos, nós temos que orar, fazer as escolhas certas, mas misturar. Altar é para quem Deus levantou, meu irmão. Altar é para quem Deus escolheu. Quer ser? Então arranca o título dele. Ele não é nada, é membro. Acabou. Aí o cara bota pastor fulano de tal. Eu sou apóstolo. Irmão, isso é politicagem. Por isso que a igreja, peia, Deus castigando. Se convertam, mudem as atitudes.